Bem-vindos à Tertúlia Cultural, um espaço dedicado à abordagem de temas culturais de interesse, com a Suzela em Brito. Olá, meus queridos ouvintes da Tertúlia Cultural. Este espaço dominical que não seria nada sem o vosso grande apoio e fidelidade. Hoje, no nosso episódio número 18, falaremos sobre os temas apresentados na obra O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa. A melhor parte é que, nesta oportunidade, não estaremos sozinhos, porque nos acompanha a Helen Cárdenas. A Helen, além de ser uma grande amiga, é venezuelana de gema, tradutora de espanhol, inglês, português, formada na Universidade Central da Venezuela. Além disso, teve sempre um grande amor pela história, a cultura, a literatura e, precisamente, está a fazer um curso de pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo. Helen, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite. Para mim é uma verdadeira honra poder conversar contigo na tertúlia de hoje. Olá, querida, agradecida pelo convite. Definitivamente é uma honra estar hoje aqui compartilhando todas estas histórias e vivências com todos os ouvintes. É assim. Bem, para lembrarem, este romance foi publicado no ano 2004, após 2 anos de ter acabado a Guerra Civil em Angola. Conflito que durou, infelizmente, 27 anos. Então, comenta-nos, Helen, por favor, o que acha? Quem é Agualusa para Helen? Bom, primeiramente, eu gostava de falar do meu querido amigo José Eduardo Agualusa, a quem respeito e admiro muito. De facto, somos bons amigos há muito tempo e definitivamente o seu trabalho é impecável. Bom, como já sabemos, José Eduardo Agualusa nasceu no ano 1960 em Angola. Ele é jornalista, cronista, escritor angolano e com ascendência portuguesa e brasileira. Ele ganhou muitos prémios importantes, como o Prémio Literário Internacional, a Literatura para Crianças e também o Prémio Revelação Sonangol. Ele estudou agronomia e silvicultura. Ele escreve crônicas para revistas portuguesas e jornais brasileiros. E ele diz que gosta de escrever porque a escrita transforma o mundo. E eu concordo totalmente com ele. Olha, que interessante, não é? Que bom, Helen, que bom que não só conheças o escritor, mas também o ser humano. Isso é maravilhoso. Bem, tu achas que é importante compreender o contexto do livro? Ou seja, quando estamos a ler um livro, neste caso, O Vendedor de Passados, conhecer o contexto faz alguma diferença? Totalmente sim. Se nós não compreendermos porquê que Agualusa, neste caso, decidiu escrever este livro, o que tenta transmitir através deste romance, acho que é impossível compreender o livro todo. Por isso, é muito importante saber que este livro faz referência ou está focado na situação política e social de Angola durante os anos 1975 e 2002, que, como já sabemos, foi uma guerra civil que influiu a vida de muitos angolanos. Foi um tempo cheio de tristeza, pobreza, repressão e muita violência, que definitivamente ninguém quis viver. Daí a importância de conhecer o contexto histórico dos romances que lemos.
É, concordo plenamente contigo, Hel. É mesmo assim. Agora, falemos um pouco sobre as histórias ou trechos. Eu, particularmente, gosto imenso daquela que se chama O Nascimento, de José Budman. Porque eu acho que é desses que mostra temas como a identidade, memória e construção da história. Neste ponto, acho interessante o facto do uso e da manipulação da memória como construção de uma identidade aceitável, uma identidade que enaltece o indivíduo para sua presença e interferência no mundo. E tu que achas? Para ti, qual foi a história que mais chamou a tua atenção? Bom, particularmente eu gostei do livro todo, pois foi muito interessante. Contudo, houve um capítulo, um trecho em particular que chamou a minha atenção. Qual foi? E foi um esplendório. Ok. Já que para mim foi muito interessante como a Osga narra a história do bisavô de Félix Ventura. Ou seja, o autor usa a personagem da Osga como se for um humano. Acho que isto faz com que a leitura seja ainda mais atrativa, pois o autor mistura a ficção com um pouco de realidade. Eu acho que através da Osga nós podemos conhecer a vida dos angolanos. Eu também gostava de acrescentar que ela tentava encobrir o passado dos angolanos, pois de certa maneira eles queriam parecer-se aos europeus, já que eles tinham dinheiro, estavam bem economicamente, tinham escravos, criadas, enquanto os angolanos eram pobres, reprimidos, alguns eram escravos, não tinham aquela estabilidade econômica. É por isso que eu acho que Félix tenta mostrar a vida dos angolanos, mas também tenta encobrir a identidade deles. Acho que o objetivo principal do romance é encontrar uma melhor identidade. Exatamente. Isso, sem dúvida, também significava prestígio, não é? Ao longo da história, claramente existe uma presença constante do passado, o seu passado que envolve e age sobre as personagens principais. Agora, Helen, qual foi o objetivo principal de Félix Ventura ao vender passados? Como alguém pode vender um passado? Ou seja, como será esse passado vendido? Não estamos a falar de algo tangível, não é um carro, nem um casaco, ou seja, não é ir à loja do centro comercial e pedir um passado. Então, o que acha? Bom, como eu já disse, o autor mistura a ficção com um pouco de realidade. Então, segundo Agualusa, a memória é multiforme, né? O que quer dizer isto? Que pode ser de várias maneiras. É por isto que Félix vende passados, porque as experiências que os angolanos viveram nessa altura não eram as melhores. Ninguém vai desfrutar de uma guerra, não é? É por isto que ele tenta modificar aqueles passados para assim poder criar uns novos, se calhar mais agradáveis, mais felizes e, portanto, ao mesmo tempo criar melhores futuros. É assim, bem, particularmente eu acho que eu não mudaria o meu passado, mas acho que para ele, se calhar foi uma realidade diferente. Sim, por isso eu acho que este livro é muito interessante demais. É assim. Ok, Helen, eu agradeço novamente pela tua disponibilidade. Eu desfrutei muito desta tertúlia. Bom, obrigada pelo convite novamente.
Gostei desta experiência e, bom, espero continuar participando nestas atividades tão maravilhosas. Claro que sim. E vocês já sabem, estão todos convidados ao nosso próximo encontro. Deixem os seus comentários aqui embaixo e não se esquecem das palavras de Nicholas Chamfort: um dia sem sorrir é um dia perdido. Tchau, tchau!